Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 19 minutos, gente. Olha, você sabe como um segundo idioma pode alavancar a sua carreira? A gente conversa hoje com a consultora Poliana Barbosa, mostrando todas as opções para turbinar o seu futuro, viu, gente? Já conversando aqui com ela, Poliana, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Por que realmente ter uma segunda língua, né, ter um segundo idioma é tão importante para alavancar a nossa carreira? Bom dia para você. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje. E a importância é justamente de ter esse diferencial, né, na sua carreira. A gente fala muito sobre qualificação, mas quando a gente fala sobre qualificação, não está falando apenas de fazer um curso, uma formação, uma graduação ou pós-graduação, mas sim conhecimentos que possam agregar valor à sua carreira. E o idiomas é um dele, né? Então, a partir do momento que você escolhe um segundo idioma para estudar, é importante, né, que essa pessoa entenda que esse curso ele não vem apenas como um título, como um certificado ali no seu currículo, porque faz diferença, faz sim, né? É um peso a mais no seu currículo, porém, você precisa tomar posse desse conhecimento, né? Uhum. Então, se você coloca ali no seu currículo que você tem um idioma, é importante que você domine esse idioma. E aí, quando eu falo dominar, não é apenas também falar fluentemente, mas saber escrever, porque a gente está falando de uma carreira profissional, né? Então, em algum momento pode ser que você se comunique, passe um e-mail, troque algumas mensagens. Por isso que é importante, né, a fluência, a leitura, a escrita de forma completa. Pois é, né? Não dá para mentir no currículo, né? Essa já é uma mancada, né? De forma alguma. É sempre pego na hora da entrevista. Pois é. Agora diz uma coisa, Poliana. Existem, é claro, as principais línguas que são mais cobradas, né, para o mercado de trabalho. Inglês a gente sabe que sempre sai na frente, mas existem outras também? Quais são elas? Sim, com certeza. Hoje, quando a gente fala de inglês, é quase uma obrigação, né? Verdade. Dependendo da sua área de atuação, né, onde você está inserido, a empresa que você trabalha, o inglês ele já é algo como um pré-requisito, dependendo da sua profissão. Então, esse aí a gente já nem discute, porque ele é o primeiro, é a língua universal. Mas aí já existem outros idiomas que o pessoal falando aí de carreira, de trabalho, de negócio, né? Em segundo lugar está vindo aí o mandarim, né? Que é um idioma tão difícil, né? E que a gente achava que ia ser tão pouco falado. Mas a questão é que a China hoje é a maior potência econômica, né? Tudo gira em torno da China, todas as negociações, compra, venda de produtos. Então, hoje não significa que você precise ir morar na China para fazer o mandarim. Mas se você negocia com alguma empresa de lá, exporta, importa, aí onde está, onde vai fazer toda a diferença, porque você vai estar interagindo através de reuniões online. A gente sabe que hoje em dia você não precisa estar fisicamente em determinado país, né? Você pode estar de forma online. Então, assim, o mandarim hoje já é o segundo mais requisitado. Mas aí também tem o alemão. E por que o alemão? Porque a Alemanha é a potência econômica, a maior potência econômica da Europa. Então, é outra questão também que as pessoas estão cada vez mais se voltando para o alemão. Mas aí, seguido, vem o espanhol e o português. Então, aí é algo que é importante até frisar, porque a gente acha até que o nosso idioma não é tão requisitado assim, mas ele já está em quinto, né, em todos os idiomas do mundo. E é aquela questão que eu quero focar bastante para você que está aí em casa, né? Se você ainda não domina bem o português, primeiro, né, foca nisso, aprende a pronunciar, né, as palavras corretamente, a escrever, porque, gente, eu como recrutadora, muitas vezes a gente faz processo seletivo, aplica uma prova, uma redação, mas não é para saber qual é o teu pensamento sobre aquele tema, é para saber realmente como está a tua escrita. E a gente se surpreende, assim, como as pessoas ainda escrevem errado o nosso idioma. Então, primeiro passo, domina o português. E aí depois você vai pensar em qual idioma que vai te atender nesse momento da tua carreira. Mas aí eu também posso citar o japonês, que vem logo depois do português, né? E o francês também são os principais idiomas aí quando a gente fala de carreira, tá? Aí você pode dizer, mas de repente eu quero fazer o francês porque eu quero viajar para a França. Ok, aí já é um outro motivo. Mas quando a gente fala de carreira, temos que escolher o idioma que melhor se encaixa com o seu momento atual, né? De repente a empresa que você trabalha, os seus clientes, né? Onde é que a sua profissão está mais em evidência, quais são os seus planos profissionais.
Agora, Poliana, é pensar muito limitado, porque a gente mora ainda em um estado, né? Vamos dizer assim, a gente mora ainda no estado que ele não tem tantas multinacionais inseridas aqui, a gente não tem grandes polos industriais também inseridos aqui. É pensar muito limitado, achar que seria descartável ter fluência, por exemplo, em mandarim e em outras línguas que não sejam inglês? Totalmente ilimitável, né? Até mesmo porque hoje vivemos num mundo globalizado, né? E a pandemia ela acelerou cada vez mais esse processo. Então tudo é virtual, tudo é online, né? Se a gente fica nesse pensamento pequeno, a gente não vai sair dessa zona, né? Então eu costumo até falar, tem pessoas que reclamam bastante da carreira, que não teve oportunidades, que a empresa que trabalha, enfim, acaba não oportunizando outras coisas. Mas e você? O que é que você tem feito de diferente para atingir resultados diferentes? Então, o primeiro passo é mudar esse pensamento. Se você quer atingir outros patamares, né, chegar em objetivos mais altos, começa justamente fazendo essa entrega. Então, o idioma é algo que realmente vai alavancar e, de repente, até vai te direcionar, né, para essa nova etapa da sua carreira, né? Muitas pessoas começam a fazer um idioma, né, se interessa tanto pela cultura daquele país, daqui a pouco já agenda, né, uma viagem para conhecer e de repente oportunidades podem surgir, né? Inclusive, a gente vê hoje um movimento muito grande de brasileiros indo trabalhar em outros países, né? Na Europa, Canadá é um lugar que está recebendo muitos brasileiros para trabalhar. Então, se você ainda pensa pequenininho e acha que não vai ser, não vai ter o porquê, né, você ter essa fluência, você vai permanecer no mesmo lugar que você está. Quando procurar, então, quando ir em busca de uma segunda língua? A partir do momento que você vê que já adquiriu todos os conhecimentos que você precisava, né? A partir do momento em que você, de repente, está inserido numa multinacional, onde muitas vezes as reuniões são feitas com pessoas de outros países, outras filiais, né? E, de repente, você se sente ali um peixe fora d'água. Para você que está pensando aí em fazer um intercâmbio ou de repente uma pós-graduação em outros países, porque a gente vê muito nesse movimento também, o pessoal buscando mestrado. Então, você já está na hora de pensar, né, de dar esse próximo passo, né? Eu acho que o idioma, ele é algo que hoje já é necessário, né? Um segundo idioma é necessário. Porém, a gente vai fazer no momento certo. Então, se você já fez outros investimentos na sua carreira, né, de repente você já tem um curso técnico e o conhecimento que você precisava adquirir naquele curso já está ok, chegou a hora de pensar em novas línguas, que vai fazer toda a diferença, sim, na sua carreira. E na hora da gente preencher o nosso currículo, então, como que a gente deve preencher a partezinha de idioma? Ótimo. Então, no currículo é importante, primeiro, coloca apenas aquele conhecimento que você tem, tá? Como a gente falou no início da entrevista, se você mente no seu currículo, em algum momento da entrevista você vai ser pego nessa mentira. Então, a gente vê muitas pessoas colocarem lá inglês, espanhol básico. Mas o que é esse básico? Será que esse básico, se o recrutador te fizer perguntas básicas naquele idioma, você vai saber responder? Será se o recrutador, de repente, aplicar uma prova de idiomas básica, você vai conseguir sair bem nessa prova? Então, coloca apenas o que você tem conhecimento. Então, na hora de colocar no currículo, coloca o idioma que realmente você domina, né, que você tem conhecimento, pelo menos, e o nível que você está dominando. Então, se é um básico, que seja o básico. Se é um intermediário, coloca lá um intermediário. Mas, se você colocar fluente, tenha consciência de que você precisa sustentar pelo menos uma entrevista em inglês, porque pode ser que aconteça isso, né? Então, nessa parte lá de formação, você pode, de formação não, de cursos, né? Você coloca lá o idioma que você fez, né? Seria interessante também, de repente, colocar a instituição onde você estudou, né? E a carga horária daquele curso. Mas aí é muito interessante também falar, porque tem pessoas que não fez nenhum curso, né? Foi um autodidata, de repente viajou, passou um tempo lá fora, aprendeu, né, de forma nativa mesmo. E aí, será que eu posso ou não colocar no meu currículo? Porque eu não tenho esse curso. Mas você tem o conhecimento, você domina a língua. Então, pode sim colocar. Você só não vai colocar qual foi a instituição. E você vai colocar lá se é inglês, né, ou outro idioma, e colocar também o nível, se é fluente, né, se é intermediário.
Agora, olha, acontece muito também, né? O pessoal consegue fazer todo o curso, todo o período de curso de, vamos supor, de inglês ou de espanhol, estuda direitinho, só que aí passa muito tempo sem contato com esse idioma, né? E aí vai perdendo aos poucos a fluência, digamos assim. Sim. Isso pode acontecer e como que a gente deve, então, dizer que o nosso conhecimento naquela língua está formado? No caso, assim, se eu acho que até um conhecimento, quando ele é aprendido, ele está ali guardado, você só precisa praticar, né? Mas aí você pode também informar que você adquiriu, né, aquele conhecimento, colocar ali, de repente, que é uma forma intermediária. E, gente, tudo que você coloca no currículo, no momento da entrevista, é o momento que você tem para tirar essas dúvidas, né? Para falar o que foi que você aprendeu, o que é que está faltando, qual o nível que você está. Então, no momento da entrevista, é o momento que você tem para colocar essas observações. Até mesmo porque, falando um pouco de currículo, né? O currículo, ele é, digamos, o seu portfólio, né? É onde você se apresenta, é o seu post. Então, ele tem que ser muito objetivo. Então, cuidado para não colocar informações demais na hora do currículo. Seja objetivo, essas informações mais detalhadas, deixa para o momento da entrevista. Muito bem, então, olha, a dica que a gente deixa é fazer, então, uma segunda língua, né? A gente tem aquele, por exemplo, inglês ou espanhol instrumental também, que é o tipo de língua que ele é mais direcionado mesmo para o trabalho. Vale esse tipo de curso também? Sim, com certeza, dependendo do seu objetivo, né? Qual foi o propósito, né? Muitas vezes as pessoas fazem um curso apenas para fazer uma prova, por exemplo, mestrado geralmente se exige uma língua, mas não necessariamente que você seja fluente, apenas que você consiga ler textos, né? De repente você não consegue nem verbalizar tão bem as palavras. Então, vai depender muito do seu propósito, né? Então, busca aquilo que realmente hoje vai atingir de forma mais rápida o seu propósito profissional. Muito bem, então muito obrigada pela tua participação aqui, Poliana. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E olha, gente, a gente continua falando, viu, sobre essa questão de emprego, dessa vez para o funcionalismo público. Uma audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Maceió discutiu a database das categorias e terminou com a proposta oficial do Executivo com reajuste de 5,79% no percentual proposto a ser pago já no mês de agosto. Em 2021, Maceió foi uma das poucas cidades do país a garantir 3% de reajuste. O equilíbrio das contas permitiu que no ano passado esse mesmo reajuste passasse de 4% e agora chegando a 5,79%. O martelo ainda não foi batido, vale a gente ressaltar aqui. Na prática, esse foi o primeiro encontro oficial desde que as negociações foram abertas em janeiro. A próxima rodada de conversas entre as partes deve ocorrer após o Carnaval. Já o Legislativo continuará à disposição para mediar os encontros e contribuir para a construção de um acordo antes do mês de abril. Essas são as informações e a foto, então, que fica aí, né, desse momento, dessa tentativa de acordo entre as partes, tá bem? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês. Já já.